tem que praticar. Pergunta do aluno. Tá, eu vou usar o que eu aprendi. In the classroom? Ou seja, dentro da sala de aula, in the classroom. Ok? Vamos tentar? In the classroom. In the classroom. In the classroom. Resposta do professor: yes, but not only. Em outras palavras, sim, você deve usar dentro da sala de aula, é óbvio, né? Você está na sala de aula para isso mesmo. Mas não somente na sala de aula. Não somente, tá? Yes, but not only. Olha a pronúncia aqui. Novamente, nós temos um not terminando com o som de uma consoante T e o only começando com o som da consoante O. Então, a gente linka not on. E aí, no caso, T transformado em R, mais inglês americano. Not only, o inglês mais britânico, com o T com o som de T. Tá? But not only. But not only. É como se not only fosse uma única palavra, percebe? Yes, but not only. Vamos tentar? Yes, but not only. Yes, but not only. Yes, but not only. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Ok, próxima pergunta do aluno. Se não é só dentro da sala de aula, então mais aonde eu uso o inglês, né? Mais aonde eu devo praticar? Where else, then? Where else? Aqui a gente vai ter que embolar um pouquinho mais a língua, ó. Where else? Where else? Where else? Nós temos o where terminando com E, com som de E. E é sempre o som que importa e não a letra. Nós temos o else, essa próxima palavra, começando com o som da letra E. E aí a gente vai unir essas duas palavras, omitindo dos S, né? Um desses S não será pronunciado. A gente vai linkar, ó. Where else? Where else? Where else? Vamos tentar? Só where else, ok? Where else? Where else? A gente usa, né, essa palavrinha else para falar sobre mais. E aí, quando eu estou querendo saber mais, né, o que mais, o que mais, é muito comum usarmos what else ou what else, tá? Mas aqui nós estamos querendo saber de local, né? Por isso que usamos o WH where. Where else? Em qual lugar mais? Where else? E aí essa palavrinha then foi explicada também na aula passada. Ela é o mesmo que o so, né? De então, né? Então, where else then? Where else then? Ok? O aluno ali, ok, beleza, vou usar, não é só na sala de aula, então, mas aonde? Where else then? Vamos tentar? Where else then? Where else then? Where else then? Very good, very good. Excellent job. Resposta do professor: everywhere. Everywhere. Teve uma vez que eu decidi gravar um vídeo, porque as pessoas muitas vezes elas se esquecem que elas estão rodeadas no Brasil, tá? E nem estou falando de quem está fora do Brasil, obviamente, mas no Brasil. As pessoas muitas vezes se esquecem que estão rodeadas pelo inglês. E aí eu me lembro que eu estava no shopping, e aí eu comecei a olhar assim e perceber, né? Parei para perceber como que o inglês está inserido no nosso dia a dia. E eu comecei a olhar e todas, sem exceção, todas as lojas usavam inglês. Todas as lojas do shopping. Eu peguei o celular e comecei a gravar um vídeo. E eu comecei a gravar e falar, olha só, pessoal, você que acha que não está envolvido com o inglês, olha para isso, olha. Essa loja aqui está falando isso, essa loja está falando aquilo, essa loja está falando aquilo outro. E comecei a percorrer o shopping, gravando esse vídeo e mostrando que o inglês está no nosso cotidiano, o inglês está no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente nem percebe, né?
Então, dizer para mim que você não tem contato com o idioma, na verdade, é só por uma questão de você não ter percebido ainda. Mas que você tem contato com o idioma, isso você tem todos os dias. Ok? Todos os dias. Até porque eu acredito que você usa a internet todos os dias. Internet já é uma palavra inglesa aí, ó. Tá? Ok. O professor está dizendo para o aluno que ele deve ter contato com o idioma o tempo todo, ou em todos os lugares. Em todos os lugares. Everywhere. Não é só dentro da sala de aula. E aí, aqui entra um ponto muito importante. E o motivo pelo qual muitas pessoas levam anos e anos e anos para falar inglês fluente, e muitas vezes até nem falam. Lembra que eu disse na aula passada que se você quer adquirir um comportamento, seja ele qual for, você deve se dedicar a ele não 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, mas 7 vezes por semana? Lembra que se você quer adquirir um comportamento mais rapidamente, você precisa de ter contato com ele todos os dias? Mencionei sobre isso na aula passada, você lembra? Então, o inglês é a mesma coisa. Se você tem contato apenas 2 vezes por semana, suponhamos num curso tradicional, onde você vai lá, senta na carteira, durante 1 hora, tem contato com o idioma, vai embora e só fala português, né? Na terça. Aí vem a quinta-feira e você faz a mesma coisa. Gente, a tendência é que o seu cérebro não entenda que isso é relevante para você. A tendência é que o seu cérebro não entenda que isso é realmente importante, que há uma necessidade de aprendizado rápido. Ele vai ficar postergando mesmo, vai ficar te atrapalhando mesmo, vai ficar dizendo para você, o seu cérebro, tá? Ele vai dizer para você, para que você está fazendo isso? Está gastando energia à toa. Pensar dá trabalho, esquece esse negócio, pensar consome energia. Se você não sabe, o nosso cérebro precisa de cerca de 25% da nossa energia corporal só para fazer algo simples como eu estou fazendo com você aqui agora, que é falar e gesticular, tá? 25% de toda a minha energia corporal está indo para essa ação de falar e gesticular contigo aqui agora. Imagina quando eu preciso parar para estudar, né? Parar para pensar de verdade, para raciocinar. Mais energia ainda será requerida pelo seu cérebro do seu corpo. Isso quer dizer que, para o seu cérebro, você estará menos preparado para uma possível situação de luta ou fuga. Então, o que ele faz? Não faz isso não, ele quer te sabotar o tempo todo, ele quer te atrapalhar, não faz isso não, economiza energia. Para de fazer isso. Vai assistir Netflix e comer uma pipoca que você vai ganhar muito mais. Né? Gasta menos energia com isso e tem mais descarga de dopamina imediata, né? Prazer na hora, ok? Então, o que a gente precisa é de uma mudança de pensamento. A gente precisa mostrar para o cérebro, inclusive mencionei um pouco sobre isso na aula passada, que o que a gente está fazendo agora é prazeroso também. Tem descarga de dopamina também, que é importante para a nossa vida também. E que não está retirando energia corporal à toa, mas que vai nos trazer benefício, e muito. Então, esse shift de mindset, essa mudança aqui no seu cérebro, na sua forma de pensar, isso você não vai ver em outros cursos de inglês. Nós tratamos isso dentro da Wave porque eu fiz essa junção da psicologia com o ensino linguístico, que eu trago a ciência, psicologia para dentro do ensino linguístico. Mas sem essas informações que eu estou passando aqui para você agora, como é que você vai ter o foco mencionado aqui hoje, né? Necessário para você fazer o que precisa ser feito? Como é que você vai ter o prazer que você tanto busca, essa descarga de dopamina que você precisa para poder realizar as suas ações no dia a dia? Como é que você vai ter contato com o idioma o tempo todo, em todos os lugares, se você não sabe como fazer isso? Entende? Então, esse é o problema, sabe? É não saber como fazer. Se você não sabe como fazer, fica realmente muito complicado. Se você não tem um professor para te dar, para ser o seu guia, para te dar a orientação, fica muito complicado. Se você não tem a prática, e essa prática constante, não somente 2 vezes por semana, fica muito complicado. A mesma coisa acontece num curso online. Se você apenas entra no curso online e assiste uma aula lá por semana, não vai promover fluência na sua vida. Sinto muito, vai levar anos e anos e anos. E aí, outros professores de inglês vão virar para mim e vão falar assim, falar inglês fluente em até 6 meses? Impossível. Claro que é. Sem saber como fazer, é claro que é impossível. Né? Se você não sabe como fazer, é impossível mesmo.
Uma vez que você sabe como fazer, você vai lá e faz. Sabe o que te separa da sua fluência? Saber como fazer, só isso. Porque não é incapacidade neuronal. Você tem capacidade. Seu cérebro é capaz de aprender coisas novas. Existe um negócio no cérebro chamado plasticidade neuronal. O seu cérebro, até o final da sua vida, estará aprendendo coisas. Até o final. Tem esse negócio de velho demais, novo demais, não tem isso. Aliás, quanto mais novo, mais tempo se precisa. Essa é a verdade. É o oposto, tá? Mas quando você entende que você é capaz de aprender e você se dá o tempo hábil, né, e faz isso acontecer em todos os lugares, o tempo todo, gente, essa absorção é praticamente instantânea. Porque você não está somente recebendo passivamente conhecimento, você está aplicando conhecimento. E isso é diferente. E isso é o que te transforma de verdade. Entende? Beleza? Vamos repetir então a palavra everywhere. Vamos lá. Everywhere. 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 Muito bom, muito bom. Olha, também vale ressaltar que inglês, gente, não é difícil, tá? Eu sei que você pode virar para mim e falar assim, Marcelo, é muito fácil para você dizer que inglês não é difícil. Você fala inglês fluente, né? Lembre-se que eu não nasci nos Estados Unidos. Fui até criado lá, mas não nasci lá. Então eu também tive que aprender a falar inglês, beleza? Eu também vim desse caminho. Mas não sou eu quem estou dizendo isso. São os estudiosos linguísticos que falam isso. Inglês não é difícil. Difícil são as metodologias que nós temos no mercado que tentam ensinar um idioma tão simples de uma forma tão complicada, meu Deus. No mundo linguístico, o português é infinitamente mais complexo que o inglês. Inglês, no mundo linguístico, é tido como língua primitiva de tão simples que é. Só para você ter uma noção, quando eles foram criar o vós em inglês, né, que nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é? Então, em inglês, quando eles foram criar isso, gente, isso é história, beleza? Você pode, inclusive, depois pesquisar isso no Google, você vai achar isso. Todas as línguas ao redor possuíam o vós, e em inglês não tinha. E aí eles se reuniram, né, e decidiram que criariam um vós. E aí um belo cidadão sugeriu que, gente, bem simples esse negócio, não sei nem para que a gente está debatendo sobre isso. Se você apontar o dedo para uma pessoa, é you. Se você apontar o dedo para várias pessoas, é you também, pô. E aí vira vocês, entende? Que é o vós. É tão simples, que nós não temos todas essas conjugações de verbo. E aí eu não entendo por que as pessoas ficam anos e anos e anos estudando gramática do inglês. Nem nas escolas nos Estados Unidos nós estudamos gramática do inglês. Talvez você nem saiba disso, né? Nós não estudamos aula de inglês, tá? Igual aqui no Brasil nós temos a aula de português, nós estudamos gramática do português, né? Mas lembre-se que o português é infinitamente mais complexo. E nos Estados Unidos? Não tem aula de gramática na aula de inglês. Não tem. E às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas então o que se estuda na aula de inglês? A gente aprende muito vocabulário, a gente aprende inglês para a vida. Como é que você conversa com um amigo, como é que você conversa com um professor, como é que você conversa com o diretor de uma empresa, com o presidente da república. São níveis distintos do idioma, percebe? E isso é inglês real. Nós não temos distinção de literatura para aula de inglês. Igual aqui no Brasil tem, né? Uma aula de português e aula de literatura. Lá é uma coisa só. Então, todos aqueles livros de Shakespeare, eu li aquilo tudo dentro da sala de aula. E talvez você já tenha assistido um filme que mostra isso. O aluno levanta, lê uma página, depois ele senta e todos os alunos discutem a respeito, e aí o próximo dá a sequência, e assim vai. É feito de forma prática. Prática. É isso que eu trago para você. O inglês prático, o inglês do dia a dia, inglês real, inglês que vai transformar a sua história, e não ficar teorizando as coisas, porque quem estuda inglês, você me viu falando sobre isso na aula passada, não fala inglês, né? Quem estuda inglês não fala inglês. Se ficar teorizando as coisas, não vai funcionar. Beleza?